Vamos lá então, a segunda parte aqui do nosso estudo, o que a Bíblia diz sobre o coronavírus. Nós já vimos aí na primeira parte algumas instruções, alguns ensinamentos, alguns mitos, algumas verdades sobre o que a Bíblia tem falado acerca dessa situação. Na segunda parte eu separei alguns textos para nós estarmos analisando juntos, algumas promessas e orientações para as nossas vidas. O primeiro texto que eu separei está em Isaías capítulo 26, versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor assim: com a minha alma te desejei, de noite e com o meu espírito que está dentro de mim. Madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. E aqui eu acho muito interessante, algo muito interessante, meu irmão, porque muita gente que nunca quis saber de Deus, que nunca quis saber de Jesus, que muitas vezes debochou quando eu falava da parte de Deus alguma coisa, quando eu tocava um louvor, eu que toco violão, canto. Quando a gente está numa roda de amigos onde a maioria não é crente, ou quando alguns não são crentes, não são cristãos, melhor dizendo, eles olham com ar de deboche, fazem muitas vezes piadas, e hoje eles se vêem numa situação sem saída, onde eles estão aí no WhatsApp colocando fotos e textos da Bíblia, alguns ali sobre a Páscoa, sobre os umbrais da Páscoa, sobre o povo que tinha que ficar dentro de casa. Então, o mundo tem aprendido que se deve buscar ao Senhor, que o importante é buscar ao Senhor. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1, diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim. E eu responderei quando eu for arguido. Ou seja, ele quer estar guardado por aquele que nos dará a solução. Para quando ele precisar de uma resposta, quando ele precisar de algo, ele estar pronto para ouvir aquele que falará a mim. Quem é aquele que falará a mim e a você? É o nosso Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. E diante de ti, pois, teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás. Mais uma vez o texto está dizendo, aqui está falando, contextualizando, ele está falando sobre Josafá. Josafá está falando que se algum mal sobrevier ao povo, se algo seja espada, juízo, peste ou fome, seja qualquer coisa, quando esse povo clama a presença de Deus, ele ouve. E eu acredito que, como Jesus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu acredito que quando o povo, quando nós nos dedicamos à presença dele e nos colocamos diante da presença dele, ele nos ouve, nos livra e nos guarda. Outro texto que eu separei foi Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 3. E esse é muito interessante, e eu acho que esse fala de uma orientação que Deus dá para nossas vidas. O sábio Salomão está dizendo assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Salmo 22, versículo 3 diz: o prudente prevê o mal e se esconde, mas os simples passam e acabam pagando. Eu acho que de fato esse é um momento de nós ficarmos em casa, de nós estarmos guardados em casa, até mesmo pela questão aí de disseminação, de transmissão do vírus. Salmos 32, versículo 8 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Muito importante nesse momento é nós estarmos aprendendo de Deus. Nós estarmos aprendendo algo valoroso da parte de Deus. Provérbio de número 14, versículo número 15 diz: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Os que não têm entendimento, trocando em miúdos, dão ouvido a qualquer coisa, a qualquer boato. Muitas vezes ele sai por aí compartilhando em status, Instagram, Facebook, colocando em vários grupos, o qual já tem saído de vários, porque de notícia falsa e ruim nós já estamos cheios. E saem por aí espalhando tudo quanto é coisa. Mas a palavra fala que o prudente, ou o sensato, pensa bem antes de cada passo ou de cada decisão, ou até mesmo de passar uma notícia falsa.
Então, em primeiro lugar, antes de estar por aí disseminando o medo, a angústia, a depressão, entre várias coisas, nós devemos ser prudentes e sábios e atentar às notícias verdadeiras. Não seja um canal de maldição na vida de alguém, seja um canal de bênção. Então atente àquilo que está acontecendo e se for para ser bênção, espalhe. Se você vê que vai servir de maldição, não espalhe. Eu vou ler aqui um texto que para mim não há explicação e nós já estamos chegando no final do vídeo. Diz a palavra do Senhor em Romanos 8, do 31 ao 39. Se você puder, guarda esse texto no teu coração. Como diz a palavra, guarda essa palavra na tábua do teu coração. Porque eu tenho certeza que se você tiver essa palavra guardada no teu coração, meu amado, você vai evoluir como pessoa, como ser humano. Você vai evoluir espiritualmente, humanamente falando, em várias maneiras, em confiança, em credibilidade com Deus, em várias coisas, porque isso é, de certa maneira, uma comunhão com Deus. Romanos 8,31 diz assim: a que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Continuando o texto, diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, e essa palavra guarda no teu coração, nós somos mais do que vencedores em todas estas coisas, por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Coloca essa palavra no teu coração e guarda essa palavra, porque quando nós estamos na presença de Deus, nada, diz a palavra do Senhor, nós acabamos de ler, poderá nos separar do amor de Deus. Eu acho muito bonito quando alguém coloca aquela imagem, uma imagem do povo dentro das casas e o sangue aspergido nos umbrais das portas. Mas eu queria te dizer algo, que o sacrifício já foi feito. Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, já desceu ao inferno, já subiu aos céus, já enviou o Espírito Santo que nós temos hoje como Consolador para nos ajudar. Então, o sacrifício já foi feito. O que nós precisamos entender é que hoje nós devemos, como diz o salmista, estar no esconderijo do Altíssimo, para poder descansar à sombra dele. Porque não há outra maneira de descansar no esconderijo do Altíssimo se nós não estivermos à sombra do Onipotente. A única maneira de nós encontrarmos descanso é estarmos no esconderijo do Altíssimo. Não se esqueça que aqueles que estavam dentro de casa estavam ali pela marca da promessa. Hoje, se você está dentro de casa, assim como eu estou dentro de casa, não perca esse momento, escute bem, não perca esse momento para fazer tantas coisas que você já quis fazer. Não perca esse momento precioso de estar com a família, de estar em comunhão, de estar aprendendo algo de novo. Lembra lá atrás, quando a palavra do Senhor disse para nós em Mateus 28:20, ensinando-os, Jesus, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está comigo, Ele está contigo. E diante de tudo isso, diante de coronavírus, diante de tantas coisas que existem nesse mundo, de câncer, diabetes, enfim, tantas doenças, tantas outras pragas que há, como o H1N1, por exemplo, que teve início no México e se espalhou rapidamente pelo mundo e matou, até o momento, mais do que a gripe, mais do que esse coronavírus. Apesar de todas essas coisas, apesar de tudo isso, nós devemos, eu e você, ficar com aquilo que Cristo nos fala, que independente da situação, Ele estaria comigo e com você até o fim, que Ele não nos abandonaria, e que tudo isso, que essa pandemia,
nós possamos aprender a buscar no Senhor. Até mesmo porque, vamos falar a verdade, meu irmão, agora nós temos tempo. Antes nós temos uma desculpa, né? Não sobra tempo, não isso, não aquilo. Agora nós temos tempo de sobra. Talvez tempo para os filhos, para a esposa, para a presença de Deus, para fazer as coisas que normalmente não fazemos, como parar em meio à crise e poder dizer, olha, amor, eu te amo. Meu filho, minha filha, eu te amo. Porque muitas vezes nós não temos tempo para isso. De poder admirar as coisas simples da vida, como talvez um almoço em família, que talvez você corra a semana toda, trabalhe 10, 12, 15 horas por dia e não tem tempo de almoçar com a sua família, de colocar a esposa, o marido no colo, de colocar os filhos no colo, de poder, talvez, sei lá, montar uma barraca dentro de casa com seu filho, montar uma cabana, fazer algo diferente, fazer algo simples. Talvez você não tenha tempo por causa da correria do dia a dia, mas agora você tem tempo. Talvez aquele filme ou aquela história que a gente sempre diz que não tem tempo, ou começar um projeto de estudar, ou talvez tocar um instrumento, seja o que for que você queira fazer. Agora nós temos tempo. E eu vejo dessa maneira, e se você puder, veja dessa maneira também, eu vejo tudo isso que está acontecendo como uma tremenda oportunidade que Deus nos dá. Para mim é uma oportunidade, talvez um recomeço, ou um meio de nos frear em meio a esse nosso cotidiano insano, que consome todo o nosso tempo, toda a nossa energia, que quando a gente chega em casa a gente está cansado para tantas coisas. Aproveite esse tempo, não reclame, porque quem está na rua está dizendo que quer estar dentro de casa, e quem está dentro de casa está dizendo que quer estar na rua. Quer dizer que nós nunca estamos acostumados, ou nunca está bom para mim, para você. Nós sempre queremos algo diferente, e o algo diferente nós temos a oportunidade de fazer agora, porque nós sempre fizemos a mesma coisa. Acorda, trabalho, casa, acorda, trabalho, casa, talvez igreja, entre tantas outras coisas. Eu tenho vontade de iniciar um curso de violão, eu estou iniciando agora para aperfeiçoar um pouco mais. Talvez você tenha vontade de um outro projeto, mas dê início a esse projeto. Aproveite esse tempo que você tem precioso, essa oportunidade de passar com a sua família, talvez, sei lá, de limpar o quintal da sua casa, talvez de lavar uma louça para sua esposa, ou você, esposa, de fazer um bolo, um pão, alguma coisa diferente para o seu marido, em demonstração não de submissão, de humilhação, mas como um gesto de amor que eu e você devemos ter por aqueles que estão mais próximos de nós. E muitas vezes nós não temos essa oportunidade de ter esse tempo precioso. E não se esqueça que dentro da casa estão aqueles que estão marcados pela promessa. Esse tempo também é um texto de se humilhar diante da mão de Deus, de se humilhar diante da presença de Deus, de buscar em casa. Porque eu costumo falar, quando nós estamos reunidos em um determinado local, num templo, eu digo, meu irmão, você sabia que quando você sair desse lugar, quando você for embora, a presença de Deus vai sair daqui? Porque ela vai com você. Então eu digo para você que está assistindo esse vídeo, quando você for embora, a presença de Deus vai com você. Para onde você for, a presença de Deus vai com você. Se você está na sua casa, a presença de Deus está com você. E para que Cristo esteja comigo e contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, é necessário que nós tenhamos uma entrega para Cristo. Então vive esse momento, vive essa oportunidade e não se esqueça que em todas essas coisas que nós estamos passando, em meio à epidemia, a coronavírus, a crise, tudo isso, a possíveis crises financeiras que haverão, em Cristo, não é no mundo, não é no dinheiro, não é na empresa, não é em nada, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Esse é o momento que nós devemos dar mais valor às pessoas do que às coisas. E é o momento que nós temos a oportunidade de que, ao invés de ter, nós precisamos ser. Porque não importa o que nós tenhamos, mas importa o que nós vamos ser diante daqueles que não estão próximos de nós, diante daqueles que nos amam e diante daqueles que têm sido corajosos em enfrentar uma caminhada árdua conosco. Dê valor a quem te valoriza e a quem está do teu lado. Eu termino aqui esse vídeo deixando essas palavras. Eu espero que tenha abençoado a sua vida, que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus possa derramar ricas bênçãos sem medidas sobre a minha e sobre a tua vida. E que Ele possa te dar sabedoria, para que você na sua casa possa fazer um altar de adoração a Deus. Talvez uma coisa que você nunca tenha feito, chama a sua família.
Fique em pé, de joelho, sentado, sei lá, do jeito que você quiser, porque não há uma forma. E diga, vem cá, nós vamos adorar a Deus. Faça sua oração simples e sincera. Não há uma metodologia, não há um método, não há uma maneira específica. Há um coração quebrantado e sincero, esse Deus não despreza, como nós lemos na palavra. Então que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que Deus possa abençoar de uma grande maneira e possa estar abrindo o meu e o teu entendimento para tudo isso que está acontecendo. E mais uma dica, fique em casa, não saia, não transmita, não seja um transmissor, não seja um transmissor de coisas ruins, seja um transmissor de coisas boas. A palavra diz em Romanos que nós estamos sujeitos a autoridades, Romanos capítulo 13. Então esteja sujeitos às autoridades. Mais um detalhe, aos cristãos que estão ouvindo esse vídeo, isso não é uma perseguição específica ou exclusiva a igrejas evangélicas. Isso é uma ordem, seja show, futebol, academia, cinema, qualquer coisa. É uma ordem de fechamento para uma não transmissão. Então tem gente dizendo que é uma perseguição à igreja evangélica, eu não aceito isso. Não há perseguição, há sim um cuidado. E você possa ver isso como um cuidado de Deus sobre a sua casa, sobre aquele que vocês amam. Porque talvez, eu digo pelos homens, mais os homens, se você não zela pela sua saúde, zele pela saúde daqueles que estão na sua casa. Porque se você sair, você pode se contaminar. E talvez você seja sintomático. Tem o vírus, tem tudo isso, mas não transmite, não apresenta sintomas. Mas é um transmissor. Transmite para outras pessoas. Então cuide daquele que você ama, cuide daqueles que estão ao seu redor. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.